Paz, meus queridos. Bom dia. Mais uma manhã. Nos encontramos aqui na presença do Senhor. Abrimos a nossa Bíblia, meditamos na sua palavra e queremos uma direção. Queremos um propósito claro para as nossas vidas. Muitas vezes andamos em círculos na nossa vida, nada acontece, saímos frustrados porque não pedimos a Deus que nos direcione, que nos dê um caminho. Mas nessa manhã eu quero meditar com vocês o Salmo 91. O Salmo 91 nos diz que se estamos à sombra do Onipotente, à sombra do Altíssimo, Ele nos livra do mal, Ele que nos dá segurança, Ele é o nosso escudo, Ele nos protege nas trevas. Nessa manhã, abra sua Bíblia comigo e vamos meditar nessa palavra poderosa que vai trazer lições para a nossa vida. Mas já, deixa teu comentário, teu like. Não esqueça de compartilhar essa palavra com outras pessoas que talvez estão precisando muito ouvir a voz de Deus nessa manhã. Queridos, muitas pessoas usam o Salmo 91 apenas de uma forma mística. Colocam a Bíblia ali do lado da cabeceira da sua cama, abrem ali como se isso fosse proteger a sua vida. Mas a proteção atribuída aqui no Salmo 91 não está apenas em nós termos a nossa Bíblia aberta no Salmo 91, mas sim em aplicarmos cada uma das palavras que estão aqui escritas em nossas vidas no dia a dia. E aí nós podemos nos fazer a pergunta: como nós podemos viver à sombra do Onipotente? É momento de meditar, é momento de ver como a proteção do Senhor vai sair, vai se manifestar sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós podemos ler no Salmo 91, no verso 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Ali diz que ele habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, ele habita em Deus. Aquele que tem um propósito claro, que quer uma direção na sua vida, ele habita em Deus. Essa é a primeira característica de nós termos a proteção de Deus. É exatamente essa nossa intimidade com Deus. Não apenas nós estamos em Deus, mas Deus permanece em nós o tempo todo. Passamos a habitar na presença de Deus constantemente. Viver na presença do Senhor é ser templo do Espírito Santo, ser cheio da sua presença. E queridos, se nós estamos nas mãos de Deus, nenhum mal pode nos tocar. No dia a dia nós passamos circunstâncias, nós passamos dificuldades, nós passamos até por situações que podem dar medo. Mas quando estamos habitando na presença de Deus, nada poderá nos fazer parar. Portanto, meu querido, minha querida, habite, em primeiro lugar, habite na presença de Deus e receba livramentos. Porque no verso 13 e 4 nós podemos ler: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Queridos, quando nós habitamos a presença de Deus, recebemos livramentos do Senhor em nossas vidas todos os dias. Ainda que eu e você não possamos enxergar, Ele está nos protegendo, livrando, cuidando. Queridos, nós não sabemos e muitas vezes nós não vemos, mas Deus nos livra o tempo todo,
porque a sua palavra promete que Ele nos protege constantemente. Nós podemos ver que Jesus lamentou sobre Jerusalém, desejando acolher o povo como aquela galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Assim, Deus quer agir conosco. Deus quer nos abrigar debaixo das suas asas, nos aquecendo, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. A verdade da palavra de Deus, ela nos protege, porque ela nos liberta de caminhos pecaminosos, de caminhos tortuosos, de caminhos que no seu final seriam caminhos de morte. E ela também nos serve como escudo da fé, que vai na nossa frente, nos livrando daquilo que poderia nos atingir. Se você tem buscado os livramentos de Deus, se abrigue debaixo das asas do Senhor e busque a sua verdade que te protege sempre, em todas as circunstâncias. Queridos, o meu desejo é que você receba os livramentos do Senhor. E com esse poder que vem do céu, que vem do alto, nós podemos vencer todos os medos. No verso 5 e 6 nos diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Queridos, se estamos na presença do nosso amado Deus e protegidos pelo Senhor, não há por que ter medo de nada. Por isso a palavra de Deus nos traz 365 vezes a expressão não temas, para nos garantir que diariamente não há o que temer, porque o nosso Deus está conosco. Muitas pessoas passam terrores noturnos porque se sentem sozinhas, ameaçadas. Também não percebem, mas durante o dia todo inimigo lança setas contra as suas vidas e contra todos nós para tentar nos atingir. Mas essas setas são apagadas pelo poder que há em Deus e que está à nossa frente como um escudo para nos proteger. Queridos, se vocês estão em Deus, não há por que temer o dia mau. Confie que Deus está com você, confie que Ele está o tempo todo do teu lado. Não deixe o medo te prender, não deixe a ansiedade te prender, não deixe a insegurança te prender, porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós o amamos, nós o honramos, nós falamos que nós temos temor de Deus. E nós podemos ver no verso 7 e 8, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Como é maravilhoso estar na presença de Deus, no centro da vontade do nosso Deus, porque é neste lugar que nós provamos o livramento, a proteção de Deus sobre as nossas vidas. E isso, meus queridos, é motivo de gratidão ao Senhor e principalmente de nós termos temor ao Senhor, porque muitas vezes nós nem somos dignos de um amor tão grande, de tamanha proteção e misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos nos nossos lares. Nós sabemos que neste mundo muitas e muitas pessoas perecem. E quando eu e você somos guardados, não é por causa dos nossos méritos, por causa dos nossos esforços, por causa das nossas obras, ou porque nós somos bonzinhos, mas sim pela bondade do nosso Deus. Queridos, se você tem visto muitas pessoas caindo ao teu redor, tema a Deus,
pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nos diz a palavra do Senhor em Provérbios 1. E vigie também constantemente para não cair, pois a palavra também nos diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. A palavra nos alerta em Coríntios 10. Por isso, meus queridos, mais e mais busque refugiar-se em Deus, que é a tua segurança, o teu cuidado, a tua proteção. Nós vemos no verso 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Aleluia! Que promessa maravilhosa! Ser protegido por Deus não significa que nessa vida nós não vamos mais ter problemas, mas sim que quando eu e você enfrentamos as lutas do dia a dia, quando as contas vêm para pagar, quando surge alguma doença, quando surge algum desentendimento, nós temos um lugar para nos refugiar, para nos abrigar e não sermos atingidos por este mal. Temos ali neste lugar um Deus que nos orienta, que nos direciona de como proceder em cada situação do nosso dia a dia, meus queridos. Refugiar-se em Deus significa subir para o lugar mais alto na presença do Altíssimo. O nome de Deus tem muito poder. O nome de Deus, ele expressa a grandeza, a soberania acima de todas as coisas, pois ele é o Deus que está no céu, o Criador de todas as coisas. Por isso, nessa manhã, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você, se você está passando por uma perseguição, uma luta, um desafio, suba para a presença de Deus em oração e o inimigo jamais poderá te alcançar. A oração é o recurso mais precioso que nós temos, que nos conecta com Deus, que nos faz entrar em comunhão com Deus, que faz com que Deus escute o nosso clamor, os nossos choros, as nossas necessidades. Portanto, meu querido, minha querida, entre agora na presença do Senhor e você não vai enfrentar a batalha espiritual sozinho, não. Porque escute o que o Senhor vai fazer. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E ainda a palavra nos diz ali que você pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Você não está só quando você está em comunhão com Deus, quando você habita no centro da vontade de Deus e ali você recebe proteção espiritual. E essa proteção espiritual acontece em meio a grandes batalhas que acontecem no mundo invisível, entre as potestades do ar, nas regiões celestiais. Mas se tu estás debaixo das asas do Senhor, não serás atingido. Os anjos de Deus também lutam contra os demônios para te afastarem da presença deles. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos proteger, para nos salvar, para que nós possamos estar seguros nele. E o maior é o que está conosco do que aquele que está ali fora, no mundo, nas trevas, querendo destruir, planejando e tramar contra as nossas vidas. Mas aquele que está conosco é maior. Então, meus queridos, não há o que temer. Precisamos viver
mais espiritualmente e entrar na batalha de uma forma espiritual e não carnal. Carnal é quando olhamos para as nossas forças e as nossas condições. Espiritual é quando olhamos para aquele que está nos protegendo e nos cuidando. Então, prepare-se com a armadura de Deus que vai te fortalecer. E queridos, se eu e você ignorarmos essa luta espiritual, nós nos tornamos presas fáceis do inimigo. Ele lança ciladas contra as nossas vidas, setas inflamadas contra as nossas vidas. Ele nos lança em prisões espirituais. Meus queridos, nós temos que estar alertas, vigilantes, orando sem cessar, como diz a própria palavra do Senhor. Nós estamos numa batalha espiritual, sim, e é por isso que a vida de oração é importantíssima. Nós podemos ver aqui no que segue. Porque a mim se apegou com amor. Porque você se rendeu a Deus em amor, em oração, em louvor, em adoração. O Senhor diz, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque Ele conhece o meu nome. Ele se rende a mim, Ele me busca, Ele deseja estar perto de mim. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória! A vida de oração é a principal marca da proteção de Deus em nossas vidas, meus queridos. Quando oramos, estamos entrando na presença do Senhor, que sabe todas as coisas, muito mesmo antes de nós pedirmos. Mas mesmo assim, Deus quer que nós conversamos com Ele, Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele através da oração, e Ele ouve cada um dos nossos pedidos. A vida da oração na vida do cristão deve ser, como diz a palavra de Deus, sem cessar. Se você quiser viver sob a proteção divina, você precisa aprender a apresentar tudo em oração diante do Deus amado. Sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou até mesmo do que nós merecemos, porque Ele é um Pai de amor e por isso mesmo Ele está nos protegendo. A proteção de Deus passa por uma vida que habita na presença de Deus, que ao transcorrer dos seus dias vai recebendo os livramentos invisíveis do Senhor, vai vencendo todos os seus medos. Ele teme ao Senhor em tudo. Ele espera a resposta do Senhor em tudo. Este se refugia na presença de Deus e ele sabe que está numa batalha espiritual e por isso busca em primeiro lugar a Deus. Busca ter uma vida de oração incessante, constante, permanente, para estar em comunhão com o seu amado Pai, aquele que o livrará de tudo, que lhe mostrará claramente o seu propósito, que estará do seu lado quando surgir uma angústia, um medo, uma aflição, uma batalha espiritual ou talvez até um problema tão grande que a pessoa não saiba como reagir, mas ela tem Deus, o dono de todas as coisas ao seu lado, para lhe orientar, direcionar, fortalecer e proteger de todo mal. Creia nessa promessa maravilhosa que está no Salmo 91 e você se tornará mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.